Olá, Olá, boa Daniel. noite. Boa noite, Francinaldo. Uma Tudo ótima bem? noite, tudo bom? Obrigado. Boa noite para todo mundo. Estamos começando numa outra live aqui com o Dr. É, Francinaldo, que sempre acrescenta muita coisa para a gente relacionado a finanças, investimentos. Sempre enriquece muito a gente aqui no Médico Sem Jaleco. Obrigado, viu, Francinaldo, pela presença aí, pelo companheirismo, viu? Muito obrigado. Daniel, obrigado a você, obrigado a Tatiana, obrigado ao time, ao grupo Médico Sem Jaleco, obrigado ao público que está aqui hoje à noite aí nos prestigiando. É um grande prazer estar aqui com vocês e sempre compartilhar informações, porque é isso que levará todos nós ao crescimento. Legal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o impacto da pandemia na vida financeira do médico, né? E não foram poucos, hein? Não foram poucos. É, eu tenho até uma novidade para te contar. Acho que você vai gostar dos números aqui. Gostar você não vai, na verdade é que você não vai gostar dos números, mas você vai ficar meio assustado, surpreso com os números que a gente fez. O Médico Sem Jaleco resolveu fazer uma pesquisa com os médicos sobre Certo? a pandemia. A gente chegou a entrevistar 683 médicos, quase 700 médicos, né? Seiscentos e oitenta e três. 683. Legal. Eu só vou dar uma geral para você ficar sintonizado nos dados. Olha só, Francinaldo, 82% dos médicos falaram que tiveram redução da renda. 82%. Quase metade dos médicos tiveram uma redução de mais de 50% da renda. Quase metade. Especialidades mais afetadas, né? Em primeiro lugar, otorrino, depois oftalmo, dermato, ortopedia, cirurgia geral e radiologia. Foram as 6 mais afetadas. Menor impacto foi meio óbvio, que é medicina intensiva, né? Isso acho que até Uhum. aumentou, né? E uma pergunta, e agora uma pergunta que a gente fez, que essa sim assustou, Francinaldo, e essa talvez você vai ajudar muita gente aqui nessa live. O que os médicos fizeram para se adaptar à crise? Sabe quantos por cento dos médicos não fizeram nada? 45%. Quase metade não fez nada. Ou seja, não tinha um plano B. Não tinha um plano B para enfrentar a crise, né? 20% telemedicina, né? Foi baixa a porcentagem, porque eu acho que telemedicina é uma coisa que veio para ficar, né? Com certeza, acho que eu não Sim, tenho sim. dúvida disso. Só a pandemia só acelerou a entrada da telemedicina, mas precisa de uma logística, precisa de implementação, né? Não é da noite para o dia que você faz uma telemedicina, né? Mas o que mais assustou foi isso: 45% dos médicos não conseguiram fazer nada, né? Tiveram que arcar com a diminuição da renda. Você percebeu isso, Francinaldo? Agora com esses dados todos, você viu no dia a dia, conversando com um monte de médicos que você conversa, o impacto foi tão grande assim? Então, Daniel, eu até compartilhei lá no grupo dos Médicos Sem Jaleco com a Tatiana, porque nós também fizemos uma pesquisa, não tivemos tantas respostas quanto vocês, mas o resultado foi semelhante. Eu até coloquei para a Tatiana lá, Tatiana, qualquer semelhança não é mera coincidência, entendeu? E resultado igualzinho, igualzinho, Daniel. Mas sabe o que mais me alarmou quando eu comecei a conversar com os colegas? É que esses colegas que não fizeram nada, tipo assim, são os colegas que estão esperando as coisas voltarem ao normal. Só que elas não vão mais voltar ao normal. Não O vão, não normal vão. agora é outro. É o É que o a gente novo chama de normal, é a novo famosa normal. novo normal. E foi com base nessas perguntas que a gente fez, que terminou ontem, né? O evento chamado Retomada Triunfante, que o objetivo foi abordar. Então, em 14 dias, nós abordamos o que eu vou abordar com você aqui hoje em 1 hora. Vou ter que resumir bem aí para você tudo isso. Mas, assim, eu ficava alarmado de conversar com os colegas e eles preocupados quando que as coisas iriam retornar ao normal. O normal agora é outro, tá? Então, e o que mais faz os colegas não fazerem, entre aspas, nada, tá aqui, ó. É o mindset, a mudança mental, aquelas crenças limitantes de que o médico só tem que ser assistencialista, o médico tem que esperar que o governo faça alguma coisa, que os conselhos de classe façam alguma coisa. E isso aí, pessoal,
Quem ficar nessa já vai perder o bonde, já perdeu o bonde, tá? Eu já estou até dizendo, não é que vai perder, já perdeu. Agora, ou você, eu não digo não é nem pensar fora da caixinha mais. Ou você tira a caixa, ou você não vai ter um futuro, você você vai ser engolido por esse novo normal. Então, tem que mudar. Não tem jeito. A gente vai discutir aqui algumas coisas relacionadas a isso. A crise vai passar, mas se o médico não agir, a crise nele vai continuar, né? A crise no consultório e a crise pessoal vai continuar, né? É o que você falou. Exatamente. A gente fala muito de diversificar, né? Investimento, mas ficou crucial essa palavra, não ficou nem uma sugestão diversificar, ficou meio mandatório isso hoje em dia, né? A pessoa que só tem a medicina como fonte de renda fica muito perigoso, né? Muito perigoso. Não, e não é só a medicina, Daniel. A medicina exercida da forma tradicional. Porque Sim. você pode ser muito bom na medicina, concorda? Claro. Quando eu penso em diversificação, eu penso em diversificação em tudo. O que é em tudo? Fontes de renda. Tem que ter várias fontes de renda, médicas e não médicas. Então, por exemplo, ter uma carteira de ativos rentável é uma fonte de renda que você exercendo a medicina ou não, você tem aquela renda ali. Imagina, Daniel, os colegas que não tinham uma reserva de emergência nessa crise, né? E as contas chegando, o consultório sem poder atender, mais conta de luz, aluguel, condomínio, funcionário para pagar, né? Então, é muito difícil se a pessoa não tinha, né? Então, essa questão ela é extremamente importante. A gente tem que pensar. Então, exercer a medicina da forma tradicional, qual que é a forma tradicional? Eu sair de casa, ir lá para o consultório, atender meu paciente, voltar para casa e depois repetir esse comportamento e dar um plantão, voltar para casa e tal. Essa crise mostrou que esse modus operandi é vulnerável. Porque mesmo saudáveis e ativos, nós não podíamos fazer. Então, como você viu, especialidades que dependem de atendimento e de procedimento foram as mais impactadas, né? Então, realmente, quando eu falo em diversificar, é assim, o novo normal, vamos pensar assim, diversificar as fontes de renda, diversificar as formas de exercer a medicina, então a telemedicina é um caminho sem volta, como você colocou, e diversificar os tipos de renda. Ainda tem isso, né? E por que não diversificar fora do Brasil? Que aí agora não tem fronteira mais, acabou. Então, realmente, a diversificação é mandatória. Tá? Não só para essa crise, como também para as próximas que virão, que é só questão de tempo. A gente sempre fala muito, quando fala de investimento, de reserva de oportunidade e reserva de emergência, né? A reserva de emergência provou que quem teve a reserva de emergência vai passar melhor na crise, né? Quem não teve realmente vai sofrer um pouquinho mais, não tem jeito. Exatamente. E aí eu quero agora deixar aqui os parabéns ao grupo do Médico Sem Jaleco, né? Que eu tive contato com muita gente do grupo e a gente fez um curso, né? Um trabalho com eles e foi impressionante ver como que eles, durante a crise, não só tinham a reserva de emergência, a grande parte, como tinham a reserva de oportunidade. Então, era muito legal. Eu estava numa outra live agora, né? E falei com a doutora Melissa, por exemplo, que veio do Médico Sem Jaleco, ela falando assim, eu no meio da crise estava com dinheiro e queria comprar ações, quando estava todo mundo pensando em vender, né? Então, isso é gratificante, né? Essa mudança de mentalidade aí. E a reserva de emergência, a reserva de oportunidade servem para isso, né? Para você aproveitar as liquidações do mercado e para que você possa, claro, pagar as suas contas quando você não está podendo gerar renda. E que liquidação, né? Eu não sei, a gente não pode falar muito isso, mas eu não sei quando que talvez tenha uma liquidação tão grande como essa, né? Talvez demore alguns anos, né? Algumas Exatamente. décadas.
eu vou dar uns exemplos aqui aleatórios. Comprar Petrobras a R$ 12, Itaú a 18, né? Sim. Comprar Magazine Luiza a 38, né? E ela já passou, o mais alto que ela estava antes da crise, o valor da ação da Está mais Magazine de Luiza. R$ 70 aí. É, Quer dizer, é, é um sonho, né? É um sonho isso para quem já mudou o mindset, para quem já está investindo. sim. Vamos entrar num assunto aqui agora um pouquinho mais específico, que é mais sobre consultório e Uhum, fluxo de caixa, né? Fluxo de exato. caixa. É uma coisa super importante e que quem não tomou cuidado com o fluxo de caixa teve um descasamento gigante aí nessa crise, né? E Exatamente. que você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? E esse que já descasou, já está complicado, o que a gente pode fazer para isso? Então, pessoal, olha só. Entendam essa crise. Eu acho que é fundamental os colegas, assim como a gente procura entender a doença de um paciente, entender as dores, entendam esta crise. O que essa crise tem de diferente, né, das outras? Quem tem aí, os seus 30, 40 anos, já passou por pelo menos 4 grandes crises aqui no Brasil, né? 2008, 2012, 2016, 2018 e esta, né? E para quem se preocupou em ler um pouquinho sobre crise, viu que teve o crash de 1929, tiveram crise em 1970 e 72, crise do petróleo, depois em 2002 veio a crise das .com e etc. Então, várias crises. Então, crise, pessoal, é a primeira coisa. Crises sempre ocorreram e sempre irão ocorrer. Isso é fato, faz parte do mundo, faz parte da economia, não tem como evitar, tá? E quanto mais globalizado as coisas estão, e a internet veio para praticamente globalizar tudo, mais crises a gente vai ter e praticamente não tem mais aquela crise que fica restrita a um lugar só. Praticamente tudo se alastra. Então entendam isso. Mas o que essa crise agora ela tem de diferente? Usualmente, Daniel e colegas, uma crise financeira ela afeta primariamente uma das pontas da cadeia produtiva. Ou ela afeta a produção, ou ela afeta o consumo. E primariamente, né? Então, se você pensar bem, a crise de 2008, ela afetou o que inicialmente? O consumo, né? Porque as pessoas não tinham dinheiro. Elas se endividaram a tal ponto que chegou um ponto onde elas não conseguiam mais se endividar. E aí não tinham mais dinheiro para consumir. Claro que depois a produção acabou sendo afetada. Mas e essa crise? O que ela tem de diferente? É que ela afetou simultaneamente a produção e o consumo das pessoas. Por quê? Shoppings foram fechados, restaurantes foram fechados, né? A indústria, boa parte dela, tirando aqueles itens que são essenciais, foram fechados. E, nesse sentido, como médico, ele é um prestador de serviço, entendam isso. Por mais que a gente ache que a gente é só sacerdote, mas a gente é um prestador de serviço. A nossa ponta na cadeia produtiva foi afetada. Porque o serviço que a gente presta, a gente não pôde prestar, para a grande maioria. Ah, Francinaldo, mas eu estou jovem, eu estou saudável, eu quero ir, eu posso ir trabalhar. Mas você está proibido por conta das restrições que surgiram em consequência disso. Então, vejam que ela foi uma crise, como é que a gente fala, um caso raro de crise que afeta as duas pontas ao mesmo tempo. E o próprio paciente, mesmo aqueles que tinham que ir no consultório, ficaram com medo de ir, com receio, começaram a ficar mais em casa, tinham receio de ir ao hospital. Então, nós tivemos, digamos assim, uma coisa certeira nos dois lados. E aí, pessoal, quebrou aquela crença que o médico tem. Ah, não, eu sempre vou poder trabalhar mais e ter mais dinheiro. Eu sempre vou poder fazer isso. Só que agora você não pôde, né? E ainda tem alguns lugares que ainda estão com restrição. Então, isso mostrou que a nossa remuneração, feita da forma tradicional, ela é vulnerável, totalmente vulnerável a ser reduzida, tá bom? Então, nessa crise, ela mostrou isso, né? E o que aconteceu no consultório, então, por conta desse impacto, né? O que aconteceu?
Primeiro, houve uma queda abrupta na receita. De uma hora para outra, você não pôde trabalhar, sua secretária não foi trabalhar, não pôde ir, seus pacientes não puderam ir, foram fechados e tal. Então, você teve uma queda abrupta na receita. Porém, os gastos continuaram a existir. Então, isso é o que a gente chama de descasamento do fluxo de caixa. Porque até então você tinha receita e gasto. De repente, a sua receita caiu. Se você tem uma reserva de emergência, por exemplo, tudo bem, você consegue segurar um tempo, dependendo do tamanho da reserva. Mas se você não tem, você começa a ter problemas, você começa a ficar insolvente. Você não consegue mais pagar o salário do seu funcionário, a pagar o aluguel do seu consultório, ou condomínio, ou IPTU, a pagar seu administrador, seu contador, os tributos, o material de consumo e etc. Né? Então, esse foi o impacto da crise na rentabilidade do médico, mesmo dos médicos que estavam podendo trabalhar, né? De queda abrupta na receita, manutenção dos gastos. Bom, uma vez que eu falei isso, Daniel, então fica fácil saber qual é a solução. A solução é o quê? Procurar aumentar a receita. Mas como se eu não posso ir trabalhar? Como se eu estou restrito? Se o número de pacientes está restrito, se a minha funcionária não pode ir, tal. Eu tenho que pensar em outras formas de manter minha receita. O atendimento por telemedicina é um deles, né? É o que tem ajudado muitos colegas a continuarem atendendo seus pacientes, mesmo à distância. Claro que não são todos os pacientes que você pode atender, mas a maioria você consegue, tá? E também o que tem que buscar? Reduzir gasto. Só que o problema é que o médico, ele tem, por conta de crença limitante, ele não gosta de pedir desconto, ele não gosta de negociar contratos, ele não gosta de pedir carência, porque ele acha que ele vai ser visto com maus olhos. Então, o que vocês têm que fazer? Primeiro, buscar aumentar a receita, e não é esperar a coisa se normalizar, porque ela não vai se normalizar. É fazer o quê? Implementar novas formas de ter receita, né? Atendimento por telemedicina, produção de conteúdo relevante na sua página na internet, manter o relacionamento com seus pacientes, mesmo que à distância, desenvolvimento de novos negócios em novas áreas, né? Desenvolvimento de novas habilidades e também, ao mesmo tempo, você tem que buscar reduzir seus gastos. Como? Não tem jeito, pessoal, não tem jeito. Tem que chegar com o seu proprietário do imóvel e dizer, olha, preciso de um desconto, preciso de uma carência aí de 2 ou 3 meses, ver quais são os tributos que tiveram o pagamento adiado por 3 meses, 6 meses, para poder postergar, né? Negociar com fornecedores, negociar, por exemplo, com seus funcionários, e para isso tem uma medida provisória, a medida 936, que deu mais liberdade para que você possa negociar tanto banco de horas quanto redução, né, salarial. Por quê? Porque ninguém quer ficar sem aquela receita, né? Eu, por exemplo, o que eu consegui negociar no meu consultório? Prontuário eletrônico caiu pela metade. Prontuário eletrônico e gestão do site. Consegui negociar aluguel pela metade, né? Consegui negociar a conta de luz pela metade. Tudo isso a gente tem que fazer. Conseguir negociar com um funcionário uma redução de 25% no salário, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Porque a gente precisa readequar a balança. Falei assim, não, mas eu fiz tudo isso e mesmo assim o meu fluxo de caixa está descasado. E aí, o que faz, né? Aí você não tem muita alternativa para você não fechar seu consultório, claro. Você tem que recorrer a empréstimo ou financiamento. E existem linhas de crédito, né? Uma delas foi aprovada há pouco tempo, acho que no dia 20 de junho, aí, um pouco mais para trás, para concessão de até R$100 mil de empréstimo para médico que atua como, para profissionais, na verdade, autônomos, que atuam como pessoa física. É uma taxa de 2,5 ao ano, se eu não estou enganado. É uma taxa, se for isso mesmo, tem que ver os pormenores lá no contrato. É uma taxa muito boa.
e pode te garantir um tempo para você se readequar, tá? Então, tudo que tem que estar na cabecinha de vocês é o seguinte: eu tenho que aumentar a receita e reduzir gasto. Só que eu não posso mais fazer isso da forma que eu fazia antes. Eu tenho que abrir agora meus horizontes para outras formas. E olha, eu vou dizer para vocês, tem muita coisa que a gente pode fazer. Muita, muita. Se nós nos permitirmos fazer. Agora, se a gente ficar achando que médico só tem que atender no consultório, médico só tem que dar plantão, médico só tem que fazer cirurgia de um jeito e tal, vai ser muito difícil mudar isso. Mas eu tenho certeza que os colegas que estão aqui já estão com a mente aberta para novas perspectivas, novos horizontes e novas conquistas aí pela frente. Lembre-se, nós estamos no novo normal. Pensem nisso. Aquele era o velho normal, não volta mais. Agora nós estamos no novo normal e a gente tem que se adaptar a ele. Não adianta fugir, não adianta brigar com ele. A gente tem que se adaptar. E a gente, quando se forma, depois tem que correr atrás um pouquinho, né? Vamos falar assim, da gente se formar por completo, né? Porque na faculdade a gente praticamente, na maioria das faculdades, só aprende a parte técnica, né? Aprende a ser médico, né? A gente não vê gestão em faculdade, pelo menos eu não vi. Você não vê a parte de financeiro você não vê nada. E marketing também, né? Acho que a parte financeira e marketing fica até ruim, né? Fica até mal visto, né? Quando você fala, eu quero saber como é que eu faço isso, aquilo, ninguém quer te falar. Marketing, né? Vira uma coisa que médico não pode fazer marketing, né? E gestão também, né? A gente não sabe nenhuma dessas três coisas quando se forma, né? A gente só fica verdade. na parte técnica. Bom, eu não sou profissional de marketing, eu tenho uma assessoria de marketing, eu acho até que ele está aqui, o Ronan, ele tinha entrado, e a empresa. Mas uma coisa, eu tinha esse preconceito com marketing também, tá? Só que depois que eu entendi como é que a coisa funciona, eu vi que, na verdade, isso é uma crença limitante que os médicos têm, tá? E assim, eu vou ser bem sincero, essa é a minha opinião particular aí, Daniel. Não sei se você concorda com ela, quem não concordar, tudo bem, não tem problema. Mas assim, isso é intencional, tá? Eu tenho certeza disso. É o quê? É muito mais cômodo para o governo, para as operadoras de saúde, para as cooperativas, para as OS, que o médico só conheça da parte técnica. Porque nós somos mão de obra barata, é isso. Como muitos já disseram aí, usaram até, a gente chama de, acho que é eufemismo, né? Comparar com sal e tal, essa coisa. É claro, pessoal, existe isso. Tá? Por isso que a gente é tão regulamentado, a gente é tão restrito, é tão preso. Só que existem maneiras e maneiras de você fazer a coisa. E o que é que eu aprendi? Né? Eu aprendi o seguinte, que o melhor marketing é aquele que não se parece com marketing. E vocês sabem qual é o melhor marketing que vocês podem fazer daqui em diante? Produzam conteúdo relevante para o público de vocês. E isso não só é permitido, como é incentivado no manual de marketing médico. O médico tem o dever de educar a população sobre as novidades da medicina e tal, e de propagar o conhecimento. Então, o recado que eu vou dar para você foi o que eu aprendi lá com o nosso marketing. Não vendam, sejam comprados. É diferente. Você não precisa, na sua rede social, na sua página, ficar oferecendo isso, aquilo. Grave um vídeo. Vocês que é cirurgião plástico, outros exemplos, grave um vídeo, olha, pessoal, você que tem problema, que teve uma lesão na mama, você que teve um trauma e tal, você sofre com isso, então, olha, eu quero te dar aqui algumas dicas que vão te ajudar a resolver esse problema, entendeu? Pronto, um vídeo simples, coisa simples, você vai estar ajudando muitas pessoas, vai estar se tornando relevante para elas, e elas virão naturalmente consumir o produto que você tiver, seja ele qual for. Por quê? Porque você vai estar dando conteúdo relevante, você vai estar educando as pessoas. Isso é marketing. E isso não tem nada que nos proíba de fazer. Muito pelo contrário, nós temos obrigação de fazer isso. Tá? E com relação à gestão, por exemplo, claro, eu tô falando aqui da minha experiência. Como eu falei, eu não sou profissional. Tem muita técnica e tal. Quem quiser depois pode estar indo atrás aí de uma assessoria e tal, que vale a pena. E eu vou dizer para vocês, não é só marketing boca a boca, não. Hoje,
As pessoas estão no mundo digital. Se eu quero escalonar o meu trabalho, tem que ser no mundo digital. Acabou aquele negócio de só boca a boca, né? É no mundo... E tem um trabalho, tá no site do Mises, que ele mostra com que as pessoas mudaram o gasto delas durante a crise, tá? Então, o que elas pararam de gastar? Por exemplo, roupa, viagens, eletroeletrônicos. O que elas mantiveram o gasto? Plano de saúde, medicamentos. E o que elas aumentaram o gasto? Internet, principalmente, TV a cabo. Por quê? Porque as pessoas estão dentro das suas casas, mas elas estão consumindo produtos digitais. Não tem jeito, a própria telemedicina é isso. Então, gente, se você quer estar do lado do seu público, você tem que estar no mundo digital, você tem que ter sua presença, seu território no mundo digital demarcado, tá? Então, essa orientação já é uma dica para vocês aumentarem receita, tá? Quer aumentar a receita? Vai para o mundo digital. Faça live como essas que a gente está fazendo aqui, lives educativas, né? Grave um vídeo, escreva um texto ensinando como corrigir sua postura para quem é ortopedista, né? Olha, você sofre com dor na costa, então tá aqui, eu vou te dar 3 dicas de como você melhorar sua dor, ajustando a sua postura, sei lá. Ninguém vai te recriminar por isso. Muito pelo contrário, você vai ser muito bem visto porque você está fazendo o que tem que ser feito. E com relação à gestão, mais do que nunca, é importantíssimo. Por quê? Porque a gestão vai permitir ao médico entender o que está acontecendo no consultório dele. Eu falo aqui de casamento de fluxo de caixa, se os colegas aqui não entenderem um mínimo de gestão, não vão saber o que eu estou falando, né? E se você não diagnostica um problema, isso vale para a medicina e para as finanças e para a gestão. Se você não faz o diagnóstico do problema, como é que você vai tratar, né? Então, tem sim que buscar conhecimento, tem sim que adquirir essa habilidade, tá? Para que vocês possam ter sucesso na carreira de vocês e passar por essa crise e terem sim uma retomada triunfante, por que não? Você vê que tudo que é novidade vem com muitas vantagens, mas vem com dúvidas, né? Eu vi aqui as perguntas dos colegas aqui, 2 são relacionadas à teleconsulta, né? Uma é, será que nós vamos continuar autorizado pelo CRM, CFM a fazer teleconsulta depois da pandemia? E a outra já é um problema da novidade, né? Que as seguradoras de saúde estão oferecendo atendimento por telemedicina, mas com valor menor do que o presencial. O que fazer, né? Olha, em outras épocas eu seria mais bonzinho com vocês, mas vivenciar o que eu vivenciei nessa crise, eu vou ter que ser, como é que eu falo aqui, um pouco de carrasco. Olha, se o CRM qual foi a pergunta aqui? Qual foi a pergunta lá do CRM? Desculpa. Se vai continuar depois da pandemia Se o CRM não continuar, problema do CRM. CRM não paga as nossas contas. CRM não nos ajuda quando a gente precisa. Eu posso falar isso abertamente aqui, não tenho rabo preso com ninguém. CRM permitiu ou não permitiu, o problema dele, ele não tem alternativa. É igual o Uber, gente. O Uber veio para o Brasil, para o mundo, os taxistas brigavam, faziam protesto, proibiam, mas não tem como vencer a tecnologia. Não adianta. Ou os conselhos de classe se adaptam, ou o médico vai continuar fazendo. Porque é a maneira que nós temos hoje de levar o nosso conhecimento, de levar a nossa expertise para o nosso público. Nosso público está no mundo digital, não adianta. Não tem como brigar contra isso. É inútil, é uma briga inútil. Eu sei que os nossos conselheiros, tem muitos deles que são antenados para isso e certamente tomarão a decisão correta. Mas a decisão não é do CRM, a decisão é nossa. Nós é que estamos sofrendo com a crise. Nós é que tivemos a nossa receita impactada. Nós é que estamos tendo que pagar a conta. Nós é que estamos pegando empréstimo. Nós é que ficamos sem dormir à noite, sem saber se vai poder pagar as contas amanhã ou não, pessoal. Pelo amor de Deus, né? Então, não dá para ficar esperando uma decisão do CRM, do presidente da República, do STF, de quem quer que seja. Nós temos a atitude na nossa mão. Nós temos que fazer o que for melhor para nós, tá? Porque nós é que sofremos com isso. E com relação às operadoras de saúde,
o que tem o que tem na ANS é que a remuneração por uma consulta por telemedicina é a mesma de uma consulta presencial. Tem tido muita briga com relação a isso, mas é isso que está na normativa da ANS. Inclusive, para os colegas que querem saber se devem cobrar particular, se cobra o mesmo preço ou não, a minha opinião é de que tem que cobrar o mesmo preço sim, porque a consulta não muda, a nossa responsabilidade sobre aquela consulta não muda, tá? E muitas vezes, para o nosso paciente, ainda sai mais barato, porque ele não tem que se deslocar, e às vezes ele teria que vir de outra cidade, e não tem que, e muitas vezes ainda representa agrega valor para ele, tá? Então, é isso. Isso é o que está na norma da ANS. Se a sua operadora de saúde não cumpre, simples, descredencia ela e acabou. Você não é obrigado a atender plano de saúde que não atende a sua necessidade, ponto final. Não tem que baixar a cabeça, não tem que ficar melindrado, tem que partir para cima, porque agora nós estamos no novo normal. Tenham isso em mente. Olha, Francinaldo, e o retorno que os pacientes dão em teleconsulta é extraordinário, tá? Eu posso dar um testemunho que eu tenho feito muita teleconsulta, eu uso. Eu atendi hoje um paciente presencial, hoje de manhã, e eu pedi alguns exames e eu falei, olha, vamos marcar um retorno por teleconsulta. Ele ficou super feliz. Ele mora perto de Alphaville. Ele falou, doutor, eu gasto um dinheirão com Uber para vir até São Paulo, ir de volta. Gasto 1 hora para vir, 1 hora para voltar. Ele falou, fantástico. Dá para fazer isso? Eu falei, claro que dá. Dá, você vai ver, é muito fácil. Gente, é óbvio, é óbvio. Pergunta para uma pessoa hoje, para a grande maioria, se prefere andar de táxi ou de Uber. Ou de motorista de aplicativo. Né? Claro, tem sempre aquelas pessoas que ainda têm um certo receio. Mas, gente, é muito mais vantajoso andar de carro de aplicativo. É muito mais barato, é muito mais cômodo. As pessoas são muito mais educadas. Eu lembro, eu vivi a época do táxi, era horrível. A gente entrava, os caras estavam lá, largadões, não estavam nem aí para você. Tipo, você era escravo deles, né? Porque você não tinha alternativa. Hoje não, a mesma coisa, gente. Hoje o paciente tem alternativas, tá? Então, quanto mais antenado vocês estiverem para esse novo normal, mais vocês vão se adaptar, mais vocês terão sucesso e menos vocês vão sofrer com isso. Não adianta brigar. Eu já estou avisando aqui. Quem achar que tem que ir contra, que tem que proibir, já vai ser totalmente engolido por esse novo normal aí que já está aí. Não adianta brigar. A tecnologia, pessoal, ela não tem fronteira. Não tem fronteira, acabou, não tem. Então, não tem como a gente ficar brigando. O que nós temos é que nos adaptar. E quem não se adaptar, simplesmente está assinando a sua sentença de morte. Porque não vai conseguir. Exatamente. E a gente atende, antes eu atendia os pacientes meus eram do bairro aqui de São Paulo. São Paulo é imenso, né? Hoje você atende do Brasil inteiro. Exatamente. Brasil inteiro. Eu atendo pacientes do interior do Nordeste, que você não acredita de onde estão ligando. Eu olho o prefixo e falo, de onde você está falando? E aí eu pesquiso no Google a cidade. É incrível, é incrível. Eles falam, doutor, tem um urologista a 300 quilômetros daqui, doutor. Tem colegas que atendem brasileiros fora do Brasil. Exatamente, exatamente, não? Exatamente. Né? Exatamente. Brasileiros estão nos Estados Unidos e na Europa. Gente, não tem. Coloque isso na cabeça de vocês. Não existe mais fronteira para nada hoje. Então, quem se opuser a isso, ou tentar se opor, tá cutucando onça com vara curta, digamos assim, como a gente fala aqui no Pará, né? Porque não tem como vencer, infelizmente. Felizmente não tem. Para nós médicos isso é muito bom, porque aumenta a nossa capilaridade. Lembrando, tá, pessoal? Volto a falar aqui. Ninguém aqui vai ser charlatão, ninguém aqui vai fazer propaganda enganosa, não é isso que eu estou falando. Mas hoje, através de uma live dessa, por exemplo, eu estou falando com pessoas do Brasil inteiro, que sabem, pessoas de fora do Brasil. Então, a tecnologia veio para isso, ela veio para facilitar a nossa vida, não é para dificultar, tá? E a gente tem que saber usar e nos adaptarmos a ela. Ou é isso, ou a gente vai ficar para trás. Exatamente. E vai ficar chorando as pitangas depois aí, quando o bonde já tiver passado. E tem mais uma coisa, viu, Daniel, que eu falo muito. O médico, ele não pode ser apenas um consumidor de tecnologia.
Ele tem que ser o protagonista do desenvolvimento da tecnologia. Por que que eu falo isso? Por duas coisas. Primeira, prontuário eletrônico. Grande parte dos prontuários eletrônicos são horríveis para você usar. É difícil, é um negócio complicado, é uma tela que não é atrativa, a interface não é boa. O médico não ajudou em nada a fazer o prontuário, né? O médico não ajudou em nada a produzir. Exato, gente. Como é que a gente deixa só profissionais, não desvalorizando quem está fazendo, mas, gente, o prontuário eletrônico é uma coisa nossa. Nós é que temos que estar na vanguarda do desenvolvimento. E tem mais uma coisa, prontuário eletrônico é uma ferramenta que tem que ser individualizada. Porque cada especialidade é de um jeito, cada médico é de um jeito, cada estabelecimento é de um jeito. Então, não dá para você ter um prontuário padrão que vai servir para todo mundo. Então, gente, vamos puxar essa ferramenta para nós. Vamos ser os agentes do desenvolvimento das melhorias que possam acontecer nela. E na telemedicina não é diferente, né? E na telemedicina não é diferente. Por que nós, médicos, não podemos assumir que a telemedicina tem que ser desenvolvida por nós? Porque nós é que somos o usuário final, né? Então, a gente tem que assumir, mas para isso a gente tem que estar em linha com o que está acontecendo e não contra. Se a gente estiver contra, a gente vai deixar sempre na mão de pessoas que não são médicas e que não têm totalmente a expertise que nós temos. Um exemplo disso são os médicos cirurgiões aqui em São Paulo, e acho que no Brasil inteiro, fica até uma brincadeira em centro cirúrgico, né? Porque o médico opera um paciente e depois que acaba a cirurgia ele fala, vamos para a parte mais difícil agora, que é usar o prontuário, né? Ele tem mais dificuldade de usar o prontuário do que operar o paciente, né? É um quebra-cabeça os prontuários, né? E cada hospital tem um, é uma bagunça, é uma bagunça. Realmente o médico tinha que fazer parte disso, né? Não, ele tem que fazer. Não é tinha, tem, né, Daniel? Tem. E assim também, eu costumo brincar, como eu sou neurocirurgião, então quando eu acabo uma cirurgia eu falo exatamente isso. Agora eu vou para o maior tempo cirúrgico, que é o tempo perdido. Aquele que você perde para preencher um monte de papelada e justifica isso, e justifica aquilo, e justifica porque usou isso, aquilo outro, preenche o formulário de não sei o quê, 3 vias de não sei o quê. Tem um trabalho, pessoal, na verdade tem 2 trabalhos já. Um britânico e um americano, mostrando que cerca de 40% a 50% do tempo dos médicos é gasto com burocracia. Não é com o paciente. Não é atendendo, não é examinando, né? É preenchendo o papel. E que isso tem deixado muitos médicos frustrados. Porque você preenche novamente, relatório daqui, justifica dali, né? E isso desgasta. Com o tempo, isso vai desgastando. Então, realmente, só que a gente não pode ficar só reclamando, a gente não pode ficar só choramingando, a gente não pode ficar só esperando que a solução caia do céu. A solução está em nós. A gente tem que realmente parar de ficar achando que médico só tem que fazer assistência. O médico, pessoal, nós médicos, e eu falo isso abertamente, nós já somos experts por natureza. Porque passar pelo crivo que a gente passa, nenhuma outra profissão passa. Tá? Agora, se nós, além de sermos bons tecnicamente, ainda conseguirmos entender de finanças, de gestão, de marketing e de empreendedorismo, aí ninguém segura a gente. Exatamente. Ninguém segura. A gente vai ser a vanguarda de qualquer país, de qualquer cidade, de qualquer estado. Mas a gente tem que acordar para isso. A gente não pode ficar milindrado com isso, não. E a tecnologia é a ferramenta que vai nos levar para esse próximo passo. Essa próxima etapa aí na carreira médica. Antes da gente terminar essa live, que eu queria falar um pouquinho de investimento com você, eu não poderia deixar de falar Claro. de investimento com você. Eu só queria fazer um adendo aqui para um alerta para os médicos, principalmente que tem consultório. Eu assisti uma live sua essa semana com a Júlia Castilho, né? Eu achei excelente a live, parabéns, inclusive. Ela é especialista, né, em gestão de clínica, de hospitais, e eu acho que os médicos não têm ideia do que eles podem ter de benefícios, do livro caixa, de o que pode ser dedutível de imposto, né? Eu juro que eu assisti a live e eu fiquei assustado, né? Existem benefícios do governo para reduzir custo do médico, né? Existe, acho que a maioria dos médicos não sabe disso.
posso estar enganado, mas acho que muitos não sabem. E eu fiquei vendo de coisas dedutíveis, né, que você pode ter, como insumo médico, marketing, congresso, consultoria jurídica, prontuário eletrônico, inclusive, né, Exato. Francinaldo? E o médico acho que não usa nada disso, né? Pra... Não, vamos voltar um pouquinho, Daniel, assim, ó, no nosso, pensem no seguinte, pessoal, aquilo que eu falei lá no comecinho da live, pessoal, existe sim interesse que nós só trabalhemos para enriquecer os outros, isso é fato, tá? Quem discordar de mim pode discordar, mas eu tenho certeza que isso existe, tá? Existe alguém lá em cima que está mexendo os pauzinhos. Não, deixa os caras ficarem só lá no cantinho deles, porque eles já são muito expert. Se daqui a pouco eles começarem a entender disso, daquilo, aquilo outro, a gente perde o controle, tá? Tem isso. E uma coisa, o nosso sistema tributário no Brasil, ele é feito para a gente pagar tributo. Ele é feito para que a gente pague sempre a mais, tá? A Júlia falou muito isso, o Tiago falou isso lá na live, tá bom? Que o sistema tributário é feito para tirar dinheiro de nós. Não é à toa que hoje nós atingimos quanto? 1 trilhão de Só. tributos arrecadados, até agora, tá? Então não é à toa isso. Por quê? Porque é interessante para o Estado, né? Vamos falar assim, que o médico pague tributo a mais. Isso, ponto final. Não chega nenhum fiscal da Receita na sua casa para dizer, olha, doutor, você está pagando tributo a mais, você poderia pagar menos. Não chega, isso nunca vai acontecer. Então, nós temos que sair da zona de conforto e correr atrás, porque senão a gente vai trabalhar para enriquecer o governo, operadora de saúde, bancos, operadora de cartão de crédito e etc. E as duas ferramentas que nós citamos muito foram o livro caixa para médico pessoa física, autônomo não assalariado, e aí você pode descontar, ó, despesa com livro técnico e vestimenta específica, despesa com encontros científicos, passagem, hospedagem e inscrição, despesa com conselho de classe, despesa com salário e serviço a terceiros, como, por exemplo, da consultoria jurídica que você colocou aí, despesa com contador, despesa com material de consumo e despesa com marketing pessoal. Olha que legal, cara. Você faz o seu marketing e desconta do seu livro caixa. Olha só, mais um motivo para você fazer o marketing, você aí que está pensando em não fazer. E para PJ? Oi. Não, pode falar, pode E para terminar. PJ, né? Nós citamos aqui o exemplo quando o regime tributário é do lucro presumido, que é onde a coisa é mais absurda, digamos assim. As alíquotas para prestação de serviço, que é o caso da consulta, por exemplo, ela é 32%. Tanto para o IRPJ quanto para CSLL, né, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Mas para aquelas especialidades que fazem muitos procedimentos hospitalares, claro, atendidas algumas regras, essa alíquota cai para 8%, é isso, 8% para o imposto de renda e 9%, se eu não estou enganado, 9%, tá? Para CSLL. Só que o que acaba acontecendo? Grande parte dos médicos emite uma nota só. Então, põe tudo junto como prestação de serviço. Aí cai tudo na alíquota de 32%. Então, o que se paga de tributo a mais, aí a Júlia colocou na live dela aí vários exemplos, assim, milhões, não é coisa de R$ 1.000, é milhões que você paga mais. É absurdo e faz uma diferença muito grande na vida dos profissionais. Um outro aspecto que até então eu não atentava é médico que tem empréstimo e financiamento. Sabiam, né? A gente ficou sabendo disso através de um advogado tributarista que fez uma live também com a gente, o Dr. Paulo Macedo. É até interessante, caso depois vocês queiram convidá-lo, para ele falar para vocês. Que grande parte dos contratos de financiamento bancário, empréstimo, incluindo cheque especial, CDC, financiamento de casa, financiamento imobiliário, financiamento de veículo, o que é cobrado, de fato, é maior do que o que está no contrato. Quando você faz o somatório das parcelas, dá um valor maior do que a taxa de juro que está no contrato. E eles estão conseguindo reaver esse valor junto às instituições financeiras, mediante
uma avaliação prévia para ver se está ocorrendo isso mesmo. Ele falou que 80% das vezes isso acontece e eles podem reaver isso junto ao banco. Então, vejam, como a Júlia fala aqui, que são muitos ralos financeiros na vida do médico. E a gente tem que fechar, gente. Ninguém vai fechar por nós. Ninguém vai fechar por nós. E olha que legal, eu confesso que eu não sabia, mas a Super Tati aqui comentou aqui que a gente vai ter uma live com a Júlia. Muito legal. Então, pronto. Muito legal. Olha, não percam por nada. A live dela com você foi muito legal. Foi muito legal. Não percam até me tira uma dúvida, Francinaldo. Sou novato no Instagram aqui. A Cláudia está perguntando onde ela conseguiria ver essa live da Júlia com você. Essa live, ela se perde, né? Depois de 24 horas? Como é que funciona isso? Não. Nós exportamos ela e ela está aqui. Eu vou colocar o endereço. Você me permite, Daniel? Sim, pode colocar. Aqui, ó. Tá. Manada Rica. Tá. No Instagram, a gente não consegue ver, né? Não, no Instagram não mais, mas ela está aqui, ó. manadarica.com.br. Está aqui, ó. Vocês podem copiar o endereço. O que é o Manada Rica? Falando aqui rapidamente, é uma plataforma cujo objetivo é ser o Netflix do sucesso na carreira médica. Hoje nós já temos lá mais de 28 horas de conteúdo sobre marketing, gestão, tributação, coaching, empreendedorismo, produtividade, finanças, gestão. Então, vocês entrem lá, vocês têm 3 dias grátis para degustar. Se vocês gostarem, acharem bom, vocês façam assinatura, tá? Tem um plano mensal, anual e semestral. Vocês podem escolher. Mas todas as aulas, quando elas são retiradas da live, elas foram para lá, para esse portal Manada Rica. Quem quiser pode visitar lá. Vai ser muito legal participar lá, tá bom? Para que vocês possam estar consumindo esse conteúdo. E vocês podem selecionar lá, se vocês querem assistir só finanças, só gestão, só marketing, tá? Vai ser muito legal. Legal. E Cláudia fica acompanhando o nosso Instagram, que logo deve aparecer essa live. A Tati depois me fala. E eu vou dar uma dica aqui. Posso dar uma dica? Se vocês quiserem, eu passo contato. O Dr. Paulo Macedo, viu? Para ele mostrar esse ralo financeiro, porque grande parte dos médicos tem algum financiamento, pessoal. A gente sabe disso. Financiamento imobiliário, financiamento de automóvel, financiamento bancário para capital de giro, né? Alguns caem no cheque especial, que a gente sabe. Então, vale a pena você ver se isso não está virando um ralo financeiro para vocês. Caso queira, eu passo o contato dele, vocês conversam e fazem uma live com ele. Olha, ajudou muita gente. Ajudou muito mesmo. Porque era uma coisa que a gente não pensava, né? Não pensava. E que existe. E os números deles também são números muito bons. Ele me mostrou várias planilhas assim. A coisa é tão ruim, é tão absurda quanto os tributos aí, mais ou menos. Francinaldo, aproveitar esses 10 minutos que faltam, se a gente puder falar um pouquinho sobre investimento, principalmente para os médicos aqui que tem um pouquinho de reserva de emergência e de oportunidade, né? Acho que a última vez que a gente conversou numa live, a gente tinha um circuit break atrás do outro, né? Tava um turbilhão. Agora parece que está um pouquinho mais calma a situação, né? Já começou a ficar mais platô aí. Eu vi que você falou do exterior, né? Eu realmente sempre tive dúvida de como investir no exterior. Sempre achei difícil, né? Sempre achei, parecia um obstáculo para mim investir fora, né? Mas tirando isso, como é que tá os investimentos? Como é que tá a situação nossa aqui atual, hein? Bom, a nossa situação, vamos pensar 2 coisas. Situação econômica do país, como todo mundo viu, está ruim. PIB negativo, aí, acho que -6, né? A Selic em queda, ou seja, a renda fixa aí para muitos já está deixando de ser atrativa. Não que ela deixou, mas para muitos está deixando. Os ativos de renda variável, como, por exemplo, ações e fundos imobiliários, deram uma recuperada, mas ainda estão longe de ser a níveis pré-crise, tá? O que significa que ainda temos boas oportunidades no mercado para quem não aproveitou lá nos circuit breaks, né? Ainda temos. E o que eu tenho que falar para vocês aqui de investimento, pessoal, é o nosso feijão com arroz. É o quê? Primeiro, tem que investir. Ponto final. Em quê? Renda fixa, para dar segurança e liquidez para a carteira. E aí vocês têm os títulos públicos indexados ao IPCA, você tem os CDBs, você tem letras de crédito, imobiliário e agrícola.
e você tem as debêntures. Renda variável, tem que ter, porque a renda variável é o que traz a rentabilidade para a carteira. E aí, dentro da renda variável, nós temos as ações, né? E os fundos imobiliários. Dentro das ações, olha, tem setores que estão muito bons aí para investir, por exemplo, o setor de varejo, né? Nós temos o setor, por exemplo, de concessão, né? Principalmente o setor elétrico, né? O setor bancário nem se fala, né? O setor bancário, aí os bancos estão sempre ganharam dinheiro em qualquer cenário, agora estão ganhando mais ainda, né? Porque as pessoas estão recorrendo mais a empréstimo, estão renegociando financiamentos e etc. Também temos bem o setor de commodities, né? Então, se você pensar aí, setor de mineração, setor petrolífero, tão bons, né? Para adquirir ativos. E também tem setores, por exemplo, como de consumo, né? Então, você tem setor de consumo aí que também são ótimos setores. O ideal é que você busque sempre diversificar esses setores, né? Então, ter ativos de setores diferentes, com isso você traz eficiência para a sua carteira. E com relação a fundos imobiliários, sofreram por conta do lockdown, né? E das medidas restritivas. Mas, pessoal, os fundos imobiliários eles têm uma vantagem muito grande, porque são fundos que eles têm contratos longos com grandes empresas. E são fundos que já diversificam na sua composição. Então, apesar de terem sofrido, sem dúvida nenhuma que sofreram, porque eles têm ativos imobiliários, mas pela forma como eles são organizados, eles estão tendo uma chance muito maior de recuperação do que um imóvel físico somente. Então, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: tenham tudo isso e aproveitem o momento agora, se vocês puderem, porque está tudo barato. É o momento, é uma liquidação que a gente está. Claro, para quem não tem reserva de emergência, para quem está endividado, para quem está pagando empréstimo, não tem como fazer isso, porque você não tem dinheiro para fazer. Mas, para quem tem, para quem está conseguindo ali se adequar, para quem está fazendo telemedicina, para quem está inovando, para quem está na presença, está conseguindo aumentar a receita e reduzir gasto, separa um pouquinho aí, pelo menos 15% da sua receita, todo mês, para investir, para construir a sua aposentadoria, tá? Lembrando que não pode esquecer da reserva de emergência, em hipótese alguma, porque nós já vimos como ela é útil, e da proteção financeira patrimonial aí, por meio dos seguros, né? Principalmente seguro de vida, a diária de incapacidade temporária e o seguro de responsabilidade civil profissional. Os fundos imobiliários com um potencial grande de valorização da cota, né? Porque ainda estão bem descontados, né? Quando uma hora vai chegar a vacina, né? Uma hora vai melhorar essa crise, né? E contando também que eles pagam os dividendos, né? Os aluguéis mensais, né? Que dá de goleada na taxa Selic, em qualquer renda fixa, né? Exatamente. Só os aluguéis mensais, né? E tem mais uma vantagem também. O aluguel mensal é isento de imposto de renda. Exatamente. Pelo menos isso, né? Exatamente. A gente já paga tanto imposto nesse país. E lembrando que os dividendos das ações também, ela também é isento do imposto de renda. E só respondendo a pergunta aqui eu acho que a colega Guza falou. Gustavo, né? É. Tá bom, Gustavo. Colega meu. Reserva de emergência, eu trabalho da seguinte forma. Se você tem a proteção financeira patrimonial, que eu acho que é mandatório ter, você pode ter 6 meses de reserva, tá? Mas se você não tem, 1 ano pelo menos, tá? Não menos que isso. 6 meses a 1 ano aí, né? No mínimo 6 meses de quanto você gasta por mês, né? Lembrando que a reserva, ela cobre os gastos fixos, né? A gente faz o cálculo em cima do gasto fixo, tá? Porque gasto variável você pode abrir mão num período de crise, por exemplo, né? Até porque, por exemplo, gasto variável, viajar, você não está viajando mesmo, né? Ir ao restaurante, você não está podendo ir mesmo, porque está tudo fechado. Então, aquele gasto você não tem. Mas o gasto fixo você tem, né? Plano de saúde, aluguel, condomínio, escola dos filhos, para quem está mantendo, medicamentos e etc. Isso aí você não pode abrir mão de jeito nenhum, né? Olha, Francinaldo, além de comida, a única coisa que eu tenho gasto dinheiro é comprando ação, viu? Eu não compro nada.
É comida e ações nessa pandemia, só isso. É bom, não precisa gastar dinheiro com Exatamente. viagem, E né? uma dica aqui, pessoal, uma dica aqui tocando nesse assunto, e parabéns, Daniel, que você pensa e age assim, porque isso é um exemplo para os colegas, é que não comprometa mais de 50% da sua reserva com a compra de ativos. Sempre deixe a sua reserva, porque tem algumas pessoas que veem a liquidação tão intensa que querem pegar todo o dinheiro da reserva e comprar ações, né? Só que sempre deixem pelo menos aí de 3 a 6 meses de reserva, porque a gente não sabe quando que essa crise vai acabar, a gente não sabe se de repente vai vir uma outra crise logo em seguida, enfim. Então a gente tem que estar sempre preparado para o pior, né? A gente espera o melhor, mas se prepara para o pior. Ó, Francinaldo, a última pergunta aqui, só que está acabando o tempo. É, A questão da possibilidade dos escritórios não voltarem totalmente em home office, né? Como que ficam os fundos imobiliários, né? olha, pessoal, pensem no seguinte, tá? Os gestores do fundo estão com certeza buscando uma solução, tá? Alguns fundos imobiliários, por exemplo, estão se adaptando, por exemplo, para ter ativos que não sejam ativos de tijolo, e sim ativos de papel, por exemplo, como LCI, LCA, né? A questão dos imóveis, elas vão continuar existindo, né? Não vai sumir de uma hora para outra, não vai deixar de... O shopping não vai deixar de existir, por exemplo, né? Porque não é só um local de compra, né? É um local de entretenimento, disso. Então, os escritórios também vão ter, né? Alguma coisa física vai ter. Mas os fundos, eles vão se adaptar a isso, né? Não pensem, pessoal, com uma coisa estática, né? Tudo está se adaptando. Nós, médicos, nós estamos nos adaptando. As empresas vão se adaptar, os fundos imobiliários vão se adaptar, né? As novas tecnologias vão se adaptar. Claro que alguns fundos vão sofrer. Aqueles fundos que dependem, por exemplo, de receita de um único imóvel alugado para uma única empresa, com certeza vão ter um sofrimento. Mas aqueles fundos mais diversificados inclusive em ativos imobiliários, quer dizer, eles têm ativos de papel dentro, ativos físicos, alguns têm terreno que depois vão construir outras coisas, esses fundos vão sobreviver e vão se adaptar a esse novo cenário, tá? Isso aí. Francinaldo, estamos acabando. Queria te agradecer. É sempre um aprendizado aí bater um papo com você. Espero uma próxima oportunidade aí, que seja breve. Muito obrigado, viu, Francinaldo? Obrigado, Daniel, pela oportunidade. Contem sempre comigo aqui, o pessoal do Médico Sem Jaleco, que tem se destacado muito aí, principalmente nas finanças, né? Que deram um show aí de manada rica, eu vou chamar assim, né? Pensamento rico durante a crise. Meus parabéns. Parabéns a Tatiana aí também pela iniciativa. Contem sempre comigo. Quem quiser, visite lá o site manadarica.com.br, degustem lá o conteúdo. Se gostarem, assinem. Se não, tá valendo. É muito bom ter vocês conosco. Contem sempre comigo aí. Sempre que precisarem, a gente está por aqui para poder ajudar. O que nós queremos é que todos vocês tenham uma retomada triunfante após essa crise. Legal, Francinaldo, muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Obrigado pela participação aí. E a gente se vê numa próxima. Boa noite. Boa noite, obrigadão aí, tudo de bom. Um abraço, Obrigado. Daniel. Tchau, tchau. Fique bem. Abraço. Tchau.